Tutto a posto oggi? Tutto a posto, tutto a posto, Tutto a posto? tutto a posto. A posto. Che hai fatto oggi? Ho lavorato, ho editato video. Oggi faticato. E mo che stai facendo? Mo registro un video. Ah, Vabbè? sta registrando un nuovo video. Yeah, yeah. Yeah. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu sou a Bea. Eu sou o Daniele. Tinha esquecido, né? Hoje eu convidei o Dani, que é italiano e não só italiano, ele é napolitano, para falar um pouco e desmistificar qual é a diferença entre a língua italiana e os dialetos que nós temos em várias regiões na Itália. Bom, já que eu comecei falando que tem vários dialetos em várias regiões, na verdade, uma curiosidade é que os dialetos não se limitam às regiões, né? Mas eles variam até mesmo dentro da própria região de uma cidade para outra. Você quer contar um pouquinho como que funciona isso? Cada região tem um dialeto diferente. Você fala com uma pessoa aqui de Milão, tem um dialeto completamente diferente de uma pessoa aqui na Roma. Mas alguma vez na região, Na mesma região. na mesma região você pode ter o mesmo dialeto, mas tem algumas variantes diferentes. Algumas palavras são um pouco diferentes, ou o acento pode ser um pouco diferente, Sotaque. ou alguma vez, como em algumas cidades da Campania, na minha região, pode ser que o dialeto pode ser uma variante do dialeto, mas como a pessoa fala com você é completamente diferente de uma pessoa de Nápoles. Uhum. E uma pessoa de Nápoles talvez não tenha nada de uma pessoa, por exemplo, aqui de Caserta, por exemplo. Se fala com um dialeto do lugar mesmo, lugar local, é muito difícil para uma pessoa que fala dialeto napolitano. Uma coisa que eu pensava antes de vir para a Itália e entender um pouco como funcionava o dialeto, eu pensava que era uma variação de sotaque igual a gente tem no Brasil. Porém, chegando aqui, eu percebi que é muito diferente disso, não é só uma diferença de sotaque. Então, você quer explicar qual é, afinal, a diferença entre a língua italiana e o dialeto? A principal diferença entre um idioma e um dialeto é que você não escreve em dialeto. O idioma napolitano sim, por isso acho que agora é um mesmo. Um dialeto idioma não é mesmo. um dialeto agora. Uhum. Obviamente, quando você fala em dialeto, você não se diferencia com o idioma italiano só porque a palavra muda. Mas muda completamente o jeito que você vai conjugar uma frase. Uhum. A conjugação é diferente, a conjugação do verbo é diferente. Como você vai colocar a palavra na frase é completamente diferente. Então, mudar a palavra, mudar regras gramaticais, vai mudar o jeito que você vai exprimir as palavras. Na verdade, alguns dialetos são considerados um próprio idioma, né? E não são entendidos por pessoas que não falam aquele dialeto. Então, às vezes, uma pessoa que é do norte da Itália não vai entender o dialeto de alguém do sul da Itália. Então, você tem alguma dica para aprender o dialeto? Alguma pessoa que tem uma curiosidade, sabe que as raízes da família é de Nápoles, então a pessoa tem esse desejo de aprender o dialeto. Como você aprendeu ou como você sugere que a pessoa aprenda o dialeto? Pode aprender o dialeto só falando com uma pessoa nativa. Acho que é o melhor jeito para aprender esse tipo de jeito de comunicação. Tinha em consideração que agora não todas as famílias de Nápoles, todas as famílias italianas vão aprender dialetos. Em alguns lugares da Itália, em algumas cidades, muitas pessoas não falam mais o dialeto. Uhum. E é quase extinto, né? Em algumas regiões
algumas cidades, né, o dialeto não tem sido mais falado. Às vezes, cidades como Milão, que é muito grande, tem muitos imigrantes, né, tem pessoas mesmo de outras regiões da Itália que vão morar em Milão por uma questão de trabalho, e quando eles chegam lá, eles não vão ficar falando o dialeto da Sicília, então eles vão conversar em italiano, e aí por essa mistura um pouco maior, as pessoas falam mais em italiano. Na verdade, talvez quando você ir para cidades muito grandes como Milão, por exemplo, mas também Torino, é difícil que você vai encontrar umas pessoas que é italiana mesmo, porque tem muitas pessoas que vêm de outras pessoas, de outros países fora da Itália. Uma coisa que eu ia falar ainda sobre o aprendizado do dialeto, né? Se você tem vontade de conhecer e de aprender o dialeto, realmente a melhor forma é você vir para a Itália e passar um tempo na região onde você quer aprender aquele dialeto, porque online, assim, aplicativos de aprendizado de idioma, você não vai encontrar dialeto assim para estudar. Porém, você já pode começar um pouquinho aí, se quiser conhecer um pouco, principalmente do dialeto napolitano, que é muito conhecido. Tem algumas séries que são feitas em dialeto napolitano. Por exemplo, a série Gomorra, que é sobre a máfia siciliana. Essa série... Não, a máfia napolitana. Sim, a Camorra. Como se a criminalidade organizada, não? Se chama Camorra em Campania. Tá. Você vai em Calabria, invece é 'ndrangheta. Quando você fala da Sicília, invece fala de máfia. Então, essa... Especialmente. Essa série, Gomorra, tem no Netflix e ela é em dialeto napolitano. Então, até mesmo pessoas italianas de outras regiões que não são de Nápoles precisam assistir essa série com legendas em italiano, porque eles não entendem. E tem mesmo músicas napolitanas, as músicas clássicas italianas mais conhecidas são em dialeto napolitano, como aquela... Também até muitas. Muitas. Se você quiser de escutar isso, nós podemos colocar o link na descrição. Bom, e se você está pensando em vir para a Itália e está meio receoso, pensando, quando eu chegar lá não vou entender nada, porque eles falam em dialeto, foi o que falaram pra mim quando eu fui pra Sicília. Eles falaram, nossa, se você for pra Sicília, você não vai entender nada, porque lá eles só falam em dialeto. Então eu já fiquei meio receosa assim. Mas a verdade é que em todas as regiões da Itália as pessoas sabem falar italiano e eles vão falar italiano com você. Então quando você chegar aqui na Itália, as pessoas vão falar italiano e elas vão falar italiano com você, ainda mais sabendo que você é um imigrante, que você não é daquela região, né? Até mesmo com outras pessoas italianas de outras regiões, alguém de Nápoles não vai falar em napolitano porque eles sabem que a pessoa não vai entender. Então eles vão falar entre eles e você também vai conseguir se comunicar tranquilamente em italiano. Verdade, principalmente essas pessoas jovens, os meninos jovens ou as meninas jovens sabem falar italiano, obviamente. Não todas as jovens sabem o dialeto, na verdade. Pessoas mais velhas, ele fala principalmente o dialeto. Ele vai entender você se fala em italiano, obviamente, mas ele fala principalmente dialeto e tem dificuldade, né, a exprimir um conceito em italiano se ele não é treinado a falar italiano. Porque principalmente em alguma região da Itália ele fala principalmente dialeto e o jeito principal de comunicação. É verdade, até mesmo a minha sogra, a mãe dele, fala só em dialeto comigo. Gente, às vezes eu não entendo nada. Quando eu cheguei aqui eu não estava entendendo nada, né? E eu falava só em italiano com ela. E aí ele me ajudava a traduzir, mas assim, isso não é uma limitação para você usar como desculpa para não vir para a Itália. Você vai conseguir se comunicar sim. E se você demonstrar interesse em saber como é o dialeto, o que significa aquela palavra em dialeto, as pessoas vão estar super abertas e dispostas a te ensinar, até mesmo as pessoas mais velhas. Eles vão ficar super contentes se você demonstrar interesse por aprender o dialeto, porque é uma coisa que faz parte das raízes, da história, da cultura daquela cidade.
perfeitamente. E se você tá gostando dessas dicas e de aprender um pouco sobre os dialetos italianos, já lembra de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Bom, e essa parte que você falou que não tem muito a escrita, né, do dialeto, né, as crianças vão para a escola aqui na Itália, eles vão estudar italiano e não dialeto, mas até mesmo assim, no celular, nas redes sociais que tem muito hoje em dia, de repente no WhatsApp, você acha que as pessoas usam o dialeto na escrita também? Sim, talvez eu escrevo em napoletano, obviamente porque você não sabia bem as regras gramaticais, você não escreve todos os dias, cada dia em napoletano, e você não eu não estudei o idioma napoletano, não estudei esse dialeto ou outros dialetos, não vai estudar na escola, vai estudar só italiano. Mas tem algumas pessoas que sabem escrever também no dialeto italiano, por exemplo, napoletano, por exemplo, essas pessoas que trabalham no teatro. Pessoas que trabalham no teatro, ele vai fazer muitas vezes óperas teatrais em dialeto napoletano. Então ele sabe escrever, sabe ler também em dialeto napoletano facilmente. E apesar de você não estudar a gramática, né, não saber ler, você disse que o seu primeiro idioma foi o dialeto, né? E aí você aprendeu italiano como segundo idioma, né? Sim, é verdade, porque na minha família nós todos falamos dialeto e para comunicar entre outras pessoas, né, nós falamos em dialeto principalmente. E obviamente eu sabia uma versão do dialeto que infelizmente é como dizer, italianizada. Italianizada. Então o dialeto, o meu dialeto é ainda diferente do dialeto da minha mãe ou do meu vovô. Porque algumas palavras vão mudar, a conjugação, o jeito de preparar a frase, o jeito de expressar com outras pessoas é o mesmo jeito, mas algumas palavras vão mudar. É isso, como o idioma, também o dialeto vai mudar cada dia. Cada geração também, Cada geração também. E é por isso que em muitas regiões tem se perdido o dialeto, né? Principalmente nas regiões do norte tem se perdido o dialeto e falando só mesmo o italiano. Mas assim, apesar que os dialetos são muitos e muito diferentes de uma região para outra, como ele é napolitano, se você tem essa curiosidade, vamos ver como mudam algumas palavras que ficam totalmente diferentes do idioma italiano no dialeto. Eu vou perguntar algumas palavras em italiano e ele vai dizer como é falada em napolitano. Andiamo. Yam. Talvez yam, ya. Ya é forçativo. Sim. Dá força à frase para incentivar a você fazer uma coisa. Io ho detto. Tá già. Come te devo dire? Come te lo devo dire? Come te l'ha già dicho. Estão vendo como que muda, gente? Algumas frutas mesmo, né, que eu vi que vocês falam de um jeito bem diferente, que é como, por exemplo, a ciliegia. A churrasca. Nem sei qual é. A pesca. Pérsica. Piovere. Chiova. Eu reparei algumas coisas, como por exemplo essas palavras piovere vira chiove, più vira chiu. Então eu falei, será que todas as palavras que começam com P no dialeto napolitano viram CH? E aí na verdade o Dani falou que não sabe se existe mesmo essa regra ou se foi só uma coisa que eu percebi mesmo aqui. Mas eles nunca estudaram isso como regra gramatical. Tem algumas profissões, profissões são diferentes, como esse macellaio. Macellaio, que é açougueiro. O iangueira. E outro detalhe sobre o dialeto napolitano é que não tem a última letra das palavras. Então, por exemplo, o gato vira gat. Não. Não, como
O yacht. O yacht. Um cana. Cane. Uhum. É o cana. O cana. Então as palavras vão finalizar ali antes da última palavra, né? Quando vai terminar na consoante com esse som meio nasal no final. Ah, o som nasal. É, chove. 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 Tá bom. E se você ainda tem alguma outra dúvida sobre o idioma italiano ou seus dialetos, deixa aí nos comentários pra gente saber. Se você quer que o Dani apareça mais aqui nos vídeos, também fala pra gente. E lembra de... Se inscreva no canal, deixa um like e ativa o sininho. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo! Até.